Boa noite, pessoal do segundo ano. Pelo menos é a noite que eu estou gravando aqui. A gente vai fechar essa semana com a nossa videoaula aqui, o primeiro patch que foi enviado aí pelo Estado. O tema dessa semana é a segregação espacial, que a gente também pode chamar de segregação socioespacial ou segregação urbana, ou seja, ela se dá no meio urbano das cidades, que é a temática principal que foi abordada para o segundo ano nesse primeiro patch. Esse conteúdo, gente, ele está lá no patch entre as páginas 77 e 79. A aula dessa semana ela vai ser um pouquinho menor que as outras, porque é um tema assim, bem tranquilo, bem simples da gente entender, porque primeiramente a gente mora no Brasil, ou seja, é um país extremamente desigual, e nesses países assim como o nosso, que existe esse nível de desigualdade tão grande, esse problema da segregação espacial, não vou chamar de problema, vamos chamar de fenômeno. Este fenômeno da segregação espacial é muito presente e todo mundo aqui já presenciou, já passou num lugar e não pode não ter tido esse entendimento, mas a partir de hoje vocês vão ter, porque é algo assim notável através da propagação da moradia humana. Nós seres humanos, nós somos seres que se fixam nos locais, ou seja, nós precisamos de uma moradia, de uma casa, então a gente tem que optar por morar nos locais que nós podemos morar e não nos locais que queremos morar. Então a gente vai ter uma noção aí sobre isso. Uns comentários gerais assim sobre o tema. Esse tema, ele é um processo que se dá dentro de todos os outros temas que a gente abordou nas semanas anteriores aqui. A questão da infraestrutura das cidades, a questão da urbanização em si, a questão da economia, do dinheiro, a questão do mercado de trabalho nessas cidades e os problemas sociais, que isso aqui é um problema social e também um problema econômico. Mais para frente a gente vai debater isso aqui para ficar mais claro para a gente aí. Essa segregação espacial, que igual eu coloquei para vocês aqui, segregar quer dizer separar a força. Ou seja, então a segregação espacial, você está separando as pessoas através do espaço, através de uma força, e essa força a gente vai ver aqui que é a questão econômica, o poder aquisitivo, a renda dessas pessoas, o dinheiro que essas pessoas têm. Isso vai ditar aonde essas pessoas irão residir naquele certo espaço. A questão imobiliária é algo assim fundamental para a gente entender essa segregação espacial no meio urbano. A questão do valor dos imóveis, quanto custa para eu comprar uma casa, quanto custa uma casa para eu alugar. A gente vai ver que essa especulação imobiliária realmente é uma especulação, ou seja, não tem uma fórmula fixa, não é algo exato. É algo especulativo que varia por causa de vários motivos que a gente vai conversar aqui mais para frente na aula. Então, adentrando nesse tema aí da segregação espacial ou segregação urbana ou simplesmente socioespacial, talvez seja o jeito mais comum de ser chamada aí na ciência é socioespacial. Esse processo, colocando uma foto para vocês aqui, que é uma foto assim clássica, quando a gente vai debater essa questão da segregação socioespacial, essa segregação nada mais é do que um fenômeno que ocorre na divisão dos grupos que vão ocupar cada área dentro da cidade. E essa divisão, como eu já disse,
ela vai ocorrer por conta da renda, do poder aquisitivo dessas pessoas ou famílias. Claro também que a gente pode levar fatores culturais em consideração e também fatores históricos, como por exemplo, a questão da favelização no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um grande impacto sobre a abolição da escravidão no Brasil. Ou seja, muitas pessoas que eram escravos ou descendentes de escravos, após a abolição, elas não tiveram estudo, não tiveram auxílio, não tiveram nada, elas foram jogadas à própria sorte. Essas pessoas foram ocupar os locais mais altos das cidades, pois os centros nessa época já estavam ocupados pelas classes mais ricas. Ou seja, essas áreas custavam mais dinheiro. Então, esse povo mais pobre, recém-saído da escravidão, foi ocupar as regiões mais altas das cidades, as favelas. Que também esse processo de favelização, a gente vai discutir ele um pouquinho mais para frente. Essa questão da segregação, a gente é curiosa, porque ao mesmo tempo que essa questão ela é responsável pelas favelas, ela também é responsável pelos condomínios. Esses condomínios que eu coloquei aqui, gente, vocês entendam como condomínios de luxo, aqueles classe AAA, que é aqueles de gente muito rica. Que é um reflexo, mais uma vez, da questão financeira dessas pessoas. Agora, nós vamos debater, vamos entrar nessa questão da infraestrutura. Já que pensamos várias vezes aqui em outras temáticas dentro aqui da geografia urbana, que é o foco desse primeiro PET de vocês do segundo ano, a gente já discutiu bastante essa questão da infraestrutura, de escolas, hospitais, portos, estradas, ruas, todos os serviços que são prestados para a população. Uma coisa muito complicada da gente entender é que, geralmente, os locais que atraem mais economia, mais dinheiro, mais circulação ali de mercadorias, de pessoas, de movimento de capital mesmo, esses locais, geralmente, eles ofertam uma infraestrutura melhor para a população. Tanto na questão de pavimentação, quanto na questão de tratamento de esgoto, quanto na questão de ter escolas, postos de saúde, etc. Vamos fazer uma análise assim realística do que a gente conhece. Pega, por exemplo, o centro de Juiz de Fora. Ali no centro de Juiz de Fora se concentram a Santa Casa, o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, o HPS, tem a UPA, a Regional Leste ali, que é próxima ao centro. Enquanto a gente vai olhar tipo bairros mais afastados, como o bairro Retiro, ou Grama ali, que é um bairro que a gente conhece, que é próximo a Coronel ali, mais próximo a Coronel, é um bairro que você vai encontrar, tipo assim, nenhum hospital, vai ter 1 ou 2 postos de saúde ali próximo e, às vezes, a população desse bairro afastado é muito maior do que a população da região central. Essa questão da região central atrair muito comércio, muito serviço, muita movimentação de pessoas, isso também vai atrair um pouco dessa infraestrutura. Contrastando a isso, a gente vê regiões pobres, principalmente favelas, locais de difícil acesso, com uma infraestrutura ou inexistente ou muito precária. A gente vê favelas com pouquíssimas escolas e as que tem todas abandonadas, poucas áreas de lazer, de esporte, poucos postos de saúde para aquelas pessoas. Pavimentação, asfalto é muito ruim, as ruas são muito ruins de trafegar, muitas vezes não há tratamento de água, não há tratamento de esgoto. Então a gente percebe que essa segregação ela também diferencia muito na questão da infraestrutura. E também a gente pode ligar essa questão da infraestrutura muito com a participação do Estado. Pois, por exemplo, no Brasil, o Estado é o maior financiador de infraestrutura. É o Estado que constrói ruas, o Estado que faz tratamento de esgoto, é o Estado que faz
muitas coisas. Existem locais que esses serviços podem ser privatizados, mas na maioria das vezes no Brasil isso é uma obrigação do Estado. Então a gente vê que nesses locais mais pobres, mais afastados, com menos infraestrutura, esses locais eles não têm tanta atenção assim do Estado por conta dessa questão econômica. Ou seja, aqueles locais eles não giram capital, eles não giram dinheiro, eles não têm uma participação assim grande na questão do fornecimento de renda para o município, para a cidade, para o estado e etc. Então acaba que isso fica negligenciado. Muitas vezes a prefeitura de uma cidade vai privilegiar fazer uma obra no centro do que fazer uma obra na região periférica da cidade. Aí eu coloquei uma foto para vocês aqui, gente, que na verdade são duas fotos, que é um contraste que a gente pode ver aí nessa questão de infraestrutura. De um lado aí a gente vê o Complexo do Alemão, que é uma das maiores favelas assim do Rio de Janeiro. A gente vê as casinhas muito próximas, casas muito pobres, a gente quase não vê aí, a gente praticamente não vê nenhuma praça de esportes, algum lugar assim para a galera ali utilizar para o lazer. Enquanto a outra foto aí a gente vê a Barra da Tijuca, que é uma região muito rica assim, da cidade do Rio de Janeiro, e que a gente pode ver aí que tem uma estrutura assim, excelente. E é até um local muito bonito assim, né? Então, gente, agora a gente vai debater dois fenômenos, fenômenos urbanos que ocorrem e que têm grande papel nessa questão da segregação espacial, que é o fenômeno da centralização e da descentralização, que são opostos. Quando uma região central ela é estabilizada, ou seja, ela passa a exercer o papel ali de região central, vamos tomar novamente Juiz de Fora, que é a nossa realidade mais próxima assim, de centro. Essa centralização, a ocupação da cidade, ela parte da periferia para o centro. Ou seja, as pessoas vão procurar morar próximas ao centro porque o centro ali, ele, como eu já disse da questão da infraestrutura, ele oferta para as pessoas proximamente ali melhores condições de vida. Só que com o passar dos anos, esse centro ele vai ficando saturado, ou seja, não sobra mais espaço para construção, o comércio passa a ocupar grande parte, o movimento de pessoas é muito intenso e isso pode ser que não agrade algumas pessoas que gostam de morar em locais que tenham mais paz, mais sossego. Então, esse processo inicial das pessoas procurando se juntar, procurando ir para o centro, é a centralização. Já essa parte que eu falei depois, que ele já fica saturado e muito cheio, passa a ocorrer a descentralização. As pessoas que têm condições de sair daquele centro ali saturado, elas vão procurar locais não tão longe do centro, locais adjacentes ao centro para morarem. Aí eu coloquei aqui o desenhozinho da centralização e da descentralização. Aí a gente vê que no da descentralização, que é o verde mais escuro aí, a gente vê que tem não só uma bolinha no meio, como tem outras bolinhas. Essas bolinhas são subcentros, ou seja, outros locais que foram originados do centro, que deixaram o centro e que começaram a exercer influência ali e ter um próprio mercado de trabalho, ter uma rede de serviços e etc. A gente pode citar Juiz de Fora novamente aqui. O que seriam esses bairros que estão próximos ao centro ali? A gente tem bairro Bom Pastor, Alto dos Passos, Cascatinha, bairro São Pedro, diversos bairros adjacentes ao centro ali em Juiz de Fora,
que passaram a ser ocupados posteriormente esses centros serem saturados, não só de pessoas, de serviços, de casas, de prédios, de coisas do tipo. E a gente nota aí que nos dois casos, as periferias, que são os locais vermelhos, eles tendem realmente a ocupar regiões mais afastadas da cidade. E a gente vê essa questão da segregação como sempre empurrando esses sujeitos com menores condições financeiras para os locais menos favorecidos. Juiz de Fora, que hoje está sendo um bom exemplo da nossa aula, a gente vê a Zona Norte. Quem conhece a Zona Norte sabe que a grande maioria dos bairros localizados ali são bairros pobres. Então, a gente vê essa questão periférica ou suburbana. São locais mais afastados, com menores condições, que geralmente não recebem a infraestrutura necessária e que outros locais mais considerados ricos recebem. Uma coisa importante da gente entender também, como eu disse, segregar é separar à força. Só que existe um tipo de segregação dentro aqui da geografia urbana que ela não é forçada, ela é uma segregação chamada de voluntária, ou seja, a pessoa convive com aquela segregação. Professor, me dá um exemplo dessa segregação. São os condomínios super luxuosos que são feitos longe das cidades. A gente tem um exemplo clássico em diversas cidades do Brasil, que são os alfaviles, que são praticamente pequenas cidades que são construídas bem longe da área do central assim, urbana, mas que pelo poder aquisitivo daquelas pessoas que têm condições de comprar aqueles imóveis, eles conseguem até ter uma infraestrutura muito boa, sem depender do Estado, construída de forma privada. Essa é a segregação voluntária, ou seja, as pessoas separando-se, indo para locais de forma pensada, geralmente por pessoas muito ricas que têm esse privilégio de escolher aonde vai morar. Agora, gente, vamos debater a especulação imobiliária, que é o grande ponto a se ressaltar dentro da segregação espacial urbana. Especulação imobiliária nada mais é do que os valores que são estipulados para terrenos, casas, lojas, aluguéis, coisas do tipo. Por exemplo, vamos fazer um comparativo. Se a gente pegar uma casa, a mesma casa, a gente vai desenhar uma planta aqui de uma casa, a gente vai construir ela em Coronel Pacheco, a gente vai construir a mesma casa no centro de Juiz de Fora e a gente vai construir a mesma casa lá em João Ferreira. A mesma casa sendo construída em 3 locais diferentes. A casa no centro de Juiz de Fora, vamos chutar um valor hipotético, ela vai ter um valor médio ali, vamos colocar de R$300 mil. Por quê? Porque ela está no centro de Juiz de Fora, ela está próxima a escolas, está próxima a hospitais, está próxima a comércio, está numa cidade maior que oferece melhores serviços. Ou seja, tudo isso entra dentro dessa especulação, que vai dar valor a essa casa, o valor do aluguel, o valor do terreno, o valor da compra dessa casa. A mesma casa em Coronel Pacheco, ela vai valer 150 mil, ou seja, metade do que vale em Juiz de Fora. Lembrando que são valores hipotéticos. Por quê? Porque Coronel é uma cidade menor, não tem tantos serviços, não tem tanto de escolas, não tem universidade, não tem a infraestrutura que gera valor nessa especulação. E a mesma casa no João Ferreira, ela vai valer 80 mil. Por quê? Porque é
um local considerado rural, com a infraestrutura muito pequenininha, com necessidade de deslocamento para executar qualquer tarefa. Então, a especulação imobiliária, ela tem grande papel nessa questão da segregação espacial. Por quê? Porque a partir do momento que eu estipulo que um terreno no centro de Juiz de Fora, por causa de todos os motivos que eu falei anteriormente, vale 100 mil reais, só quem vai ocupar aquele terreno é quem tem condições de pagar 100 mil reais no terreno. Ou seja, as pessoas que não têm dinheiro para pagar 100 mil reais nesse terreno, elas vão procurar terrenos de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, que estão nos locais mais afastados, pois esses locais não detêm tanta infraestrutura, esses locais não detêm serviços. Então, a gente vê que essa especulação, que é, como eu disse, são valores hipotéticos, graças a fatores que não são exatos, que é a questão, mais uma vez, da infraestrutura, do serviço, do hospital, escola, mercado próximo, ter que pegar ônibus, tudo dentro dessa gama dentro dessa fórmula matemática, que não tem como definir como ela é criada, tudo vai interferir no valor do imóvel, no valor daquele local, e o valor define quem vai ocupar aquele local. Vamos fechar agora, gente, a aula dessa semana aqui. A gente vai fazer um contraponto aqui muito bacana, que é um conhecimento assim, fundamental que a gente tem que ter, não só para estudar, para a escola, para a faculdade, mas na vida da gente mesmo, que é essa questão do social e do econômico. Sempre que a gente vai falar de social e de econômico, a gente pensa no desenvolvimento desses setores. Ou seja, a gente quer um desenvolvimento social e a gente quer um desenvolvimento econômico, não só pessoal, nosso, como do país, da nossa cidade, de todo mundo assim, no geral, para que todos tenham uma vida mais bacana e não tenham que passar por tantas dificuldades nesse tipo. Uma coisa que é muito comum hoje em dia é as pessoas discutirem isso de forma separada, ou seja, separando o que é social do que é econômico. Na minha visão, isso não vale a pena de se fazer. Por quê? Não há dissolução entre a sociedade e a economia. O que acontece na sociedade reflete na economia, o que acontece na economia reflete na sociedade. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a Coronel Pacheco receba 3 fábricas, assim, uma atrás da outra. Vai gerar 500 empregos em Coronel Pacheco. Isso vai fazer com que a economia do município melhore, ou seja, o município ele vai arrecadar mais dinheiro porque as pessoas estarão empregadas. São 500 empregos a mais na cidade. E vai interferir no contexto social, porque a pessoa, quando ela está empregada, quando ela está bem, ela tende a gastar mais, gastar bem com comida, ela vai querer pagar um plano de saúde, ela vai querer ter um carro. Então, essas pessoas vão consumir mais, elas vão estar contribuindo para o desenvolvimento econômico do município. Então, não podemos nunca separar a economia da sociedade. As duas estão sempre juntas, uma depende da outra, uma é o reflexo da outra. Então, não podemos pensar em avanço econômico sem pensar em avanço social e não podemos pensar em avanço social sem avanço econômico. É tudo interligado, não podemos separar nunca. E para trazer isso para dentro aqui da temática da nossa aula, essa questão do econômico e do social é o que define a segregação espacial. As pessoas que têm pouco poder econômico tenderão a ter maiores problemas sociais, morar em locais mais precários, com grandes problemas sociais,
que a gente já debateu em aulas anteriores, como criminalidade, falta de infraestrutura, muitos problemas urbanos que a gente nota que assola tanto o nosso país, que infelizmente é um país muito desigual. A gente tem a desigualdade social por conta de fatores econômicos. Então, vamos guardar isso, gente. Sociedade e economia estão sempre juntos. Não se pensa em um tirando o outro. E essa semana, gente, foi isso aí. Finalizando esse patch, esse primeiro patch. Estamos aí no aguardo para ver os próximos que virão. Então, gente, um grande abraço. Espero que todo mundo esteja bem aí, todo mundo esteja se cuidando. Vamos estudar, vamos focar, porque vale a pena, gente. Não só para quem aí pretende fazer faculdade no futuro ou curso técnico, como também para quem vai trabalhar em outra área. A geografia ela oferta uma gama muito grande de conhecimentos que são úteis na vida da gente. Então, vamos dar oportunidade, vamos aproveitar esse tempo que a gente está tendo aí ocioso e vamos focar nos estudos, gente. Vale a pena. Então, valeu!